Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está ela, sócia fundadora do Seu Dinheiro, repórter Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá para mais um podcast, dessa vez bem pesado, né? Para dizer o mínimo. Num clima um pouco mais pesado hoje, mas o nosso convidado vai ajudar aqui a desanuviar um pouco o clima. Ele que tem já um assento aqui, já praticamente cativo aqui no podcast, já não é a primeira participação dele. Matheus Spies, analista da Empíricos e colunista do Seu Dinheiro. Como é que tá, Matheus? Tudo bem? Tudo bem, um privilégio poder conversar com dois veteranos do Seu Dinheiro, uma responsabilidade grande, principalmente com um tema tão denso e complicado, mas vamos conversar, vamos tratar desse assunto. É isso aí. Bom, gostei do termo veteranos. É isso aí, traz um ar de experiência aqui. Bom, mas como a Júlia já falou e o Matheus aí complementou, o tema dessa edição do Touros e Ursos não podia ser outro, além do conflito entre Israel e o Hamas. O mundo está em choque desde sábado com o ataque terrorista do grupo que controla a faixa de Gaza. Bem, esse conflito tem inúmeras implicações e nem preciso dizer aqui que a maior delas é humanitária. Mas aqui no podcast a gente vai se concentrar no lado econômico da análise, que até é mais a nossa praia, senão a gente vai ficar dando as nossas opiniões aqui e tenho certeza que nenhum de nós aqui tem uma resposta para uma solução para esse conflito. Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar clarear um pouco mais aqui quais são os impactos para os mercados, para os investimentos e como você pode proteger a sua carteira. Bom, e a gente vai passar essa bola para o Matheus. Inclusive, queria começar, Matheus, te perguntando sobre uma das principais dúvidas da nossa audiência, né, a partir de segunda-feira, que foi a reação do mercado, né? Ao contrário do que se imaginava, a gente teve ali uma alta do petróleo inicialmente, que era talvez a variável ali mais sensível a esse conflito, mas de uma maneira geral, o mercado tem reagido de forma calma ao conflito. E aí acho que muita gente está em dúvida, né? Muitas pessoas que provavelmente estão nos assistindo agora estão um pouco confusas, né? Assim, um conflito tão grave e ao mesmo tempo o mercado atuando numa região muito sensível, né, do planeta e ao mesmo tempo o mercado até o momento reagindo de uma forma relativamente calma. Qual que é a explicação para isso e quais são os riscos, né, enfim, dessa calma se transformar num nervosismo, enfim, a gente começar a ver os ativos de risco sofrendo de novo? Vamos lá. Bem, antes eu gostaria de só destacar 3 disclaimers aqui, 2 dos quais você já muito bem mencionou. O primeiro deles é que estamos tratando de uma tragédia humanitária, então eu gostaria de fazer escusas para tratar desse assunto tão delicado, para etnias tão relevantes hoje no mundo, né? Chama atenção global, enfim. Então, primeiro é um ponto social, né? O segundo é a questão do distanciamento. A gente está distante da região, então é difícil a gente ter um diferencial para tratar de especificidades desse assunto, que existem muitas pessoas que entendem muito melhor do que eu. Então, abordar com humildade, sobriedade, tentar entender e conversar com quem entende. É o que a gente tem feito desde domingo, para vocês terem uma ideia, conversado com algumas pessoas, fontes estrangeiras e nacionais que entendem bastante desse conflito que já se alastra há tanto tempo e que ganhou um episódio trágico no final de semana. E por fim, só fazer o que você falou, apartar, né, tentar avaliar desdobramentos para mercado, que é um pouco do nosso trabalho, um pouco desse sentimento que você ficou, porque a impressão inicial era que de fato houvesse uma reação negativa, que foi de imediato. Inclusive isso se espraiou para amanhã de segunda-feira, posterior ao final de semana com os atentados, e daí você teve uma diluição desses ruídos ao longo do pregão, diluição esta que se aprofundou na terça-feira, hoje encontra algumas barreiras, mas que já não estão relacionadas com o conflito, porque a leitura do mercado, principalmente, era que ela ficasse, assim como ficou ao longo da história mais recente, especificamente, tirando a questão do século passado, década de 70, principalmente, a Guerra do Yom Kippur, enfim, ele ficou mais resguardado, né, na história recente, a região. Né? Então, um conflito restrito a quem, de fato, mora na região. Agora, para mercado, qual é o medo imediato do mercado? Que isso afetasse players
importantes regionais, em especial o Irã, né, que se escalasse para algum conflito indireto entre Estados Unidos e Irã, que estavam em tratativas mais pacíficas. Vale dizer que isso, claramente, foi um movimento não de enfrentamento do Hamas ao Israel, porque Israel é muito superior ao Hamas. Então, assim, se ele tentasse... Por isso que virou civis, porque se fosse contra os militares de Israel, seria um desastre, como tem sido agora, né? A resposta forte do governo israelense é destruidora do Hamas. Provavelmente a gente pode ver uma quase completa exclusão, eliminação do grupo ao longo das próximas semanas que forem conduzidos essa resposta. Então, qual era o objetivo desses atentados contra os israelenses no final de semana? Era que houvesse uma paralisação, e de fato isso foi atingido, uma paralisação das negociações, pelo menos de uma relação mais amistosa entre Israel e Arábia Saudita, que estavam sendo conduzidas pela ONU e pelos Estados Unidos, especialmente, e que agora parecem paralisadas de fato, pelo menos até uma segunda ordem, né? Outro ponto importante era a questão do acordo nuclear, que foi tratado pelo governo do Obama anteriormente, foi selado e foi jogado fora pelo governo Trump, estava tentando ser reatado no governo Biden. Então isso também paralisado, principalmente com os infelizes comentários do Khamenei, que falou de maneira super desrespeitosa para o que está acontecendo, né, sem atenção aos povos, tanto o povo de Israel como o povo da Palestina. Isso chama muita atenção. Enfim, tirando essa questão humanitária, o medo era que isso se alastrasse, de fato, o objetivo geopolítico do grupo parece ter sido atingido, né, paralisação dessas conversas. Se isso vai voltar em um segundo momento, é provável que até volte, mas vai ter ruídos no meio do caminho, principalmente depois dessa provável resposta dura de Israel, né? Então agora, qual era o medo? Que era se lastrasse, de fato, se alastrou em um primeiro nível, e qual seria o segundo nível? Que isso complicasse qualquer cadeia de suprimentos envolvendo petróleo. A gente sabe que a região ali tem o que se chama apelido de jugular do mundo, que é o Estreito de Hormuz, na Península Arábica ali, divisória ali com o Irã, que passa por esse estreito, e grande parte da oferta de petróleo passa por ali. Se houvesse uma escalada de conflito a ponto de prejudicar, como já aconteceu no passado, como já flertou recentemente, inclusive, a voltar a acontecer, daí sim seria muito complicado para o preço de petróleo. Por isso que a gente já teve algumas cartas falando no final de semana, se escalar, petróleo pode ir facilmente para cima de $100 de novo. Quando teve o conflito na Ucrânia, que continua até agora, inclusive, a gente falou, nesse tipo de momento de estresse de cadeia de suprimento, petróleo vai para cima de $100 facilmente. Falamos isso e acertamos nesse contexto. Flertou com uma escalada, subiu 4% na segunda petróleo, e agora voltou um pouquinho, porque o entendimento é que ficasse mais resguardada a região mesmo, porque... primeiro grupo, né, o Irã, falou, por mais que tenham indícios que eles participaram do planejamento, negou, né, e pelos comentários infelizes do Khamenei, etc., por mais que tivesse nessa direção, eles negaram envolvimento direto, e o Hezbollah do Líbano também falou, não vamos responder a menos que invadam o Líbano. Tem uma matéria acho que do Wall Street Journal ou do Washington Post, algum desses veículos, falando sobre um eventual uma invasão terrestre de Israel também pudesse prejudicar ou provocar uma resposta do Hezbollah. Parece que não é o caso. Então, como essas duas frentes não parecem se envolver diretamente, como houve uma resposta dura contra os atentados provocados pelo Hamas do Emirados Árabes Unidos, e como, em um primeiro momento, a Arábia Saudita falou dos palestinos, mas agora também condenou as questões, parece que a situação ficou mais amena em termos de nível geopolítico. É muito ruim a situação ainda, mas parece que amenizou um pouco aqueles ruídos iniciais. Então, isso foi se diluindo e o mercado voltou a se concentrar no que era o foco de atenção entre agosto e setembro, propriamente dito, que era a questão dos treasuries americanos. Então, os treasuries estavam fechados na segunda-feira por conta de feriado, então toda a reação foi ontem. E qual é a reação imediata quando a gente tem um movimento desse? Corre para safe haven, corre para proteção, corre para ouro, corre para treasury americano. Se você tem uma força de demanda, preço do título sobe, taxa de juros cai. E como entre agosto e setembro o grande vetor negativo para ativos de risco e positivo para dólar foi a alta dos yields das treasuries americanas, em especial de 10 anos, esse vetor ao contrário, né? Então você tinha entre agosto e setembro o preço da treasury caindo, taxa de juros subindo. Acontece o contrário entre, pelo menos
na terça-feira. Vamos ver como se dará ao longo do dia. A gente teve um PPI, né, um pouco mais complexo, difícil, tem ainda CPI para ser diluído, digerido pelo mercado, mas propriamente dito, a questão dos treasuries em si é como tivesse devolvido um pouquinho do rally que aconteceu entre agosto e setembro. Isso já foi positivo. Então você teve um afastamento da questão Hamas e Israel, e você teve uma aproximação de um contexto um pouco mais benigno para dividir isso. Foi isso que ajudou o humor do mercado, pelo menos na tarde de segunda-feira e durante a terça-feira, especificamente. Lembrando que a gente está gravando aqui o podcast na quarta-feira, então os acontecimentos estão rolando no momento em que a gente está muito bem lembrado, aqui. É algo que está acontecendo agora as we speak, né? Então qualquer novidade pode acontecer a qualquer momento, tanto de escalada num conflito na faixa de Gaza, quanto qualquer outro episódio envolvendo respostas de players da região, que é uma região importante. Não é tão importante quanto era na década de 70, vale dizer, que causou todo aquele alvoroço global, que a gente teve ressaca até recentemente, inclusive, mas ainda é muito relevante. E claro que todo mundo está atento, né, a isso. Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora olhando para o lado econômico, né, de desempenho econômico global. Do ponto de vista econômico, enfim, o mundo saiu de uma pandemia ali com todas as cadeias de distribuição bagunçadas, tentando se reerguer. Aí estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, também causou ali uma tensão nos mercados naquele momento, e também perspectivas econômicas né, de desaceleração. Também tem toda aquela dúvida sobre, afinal, se a economia americana vai desacelerar, se pode ter uma recessão, enfim. E agora a gente tem mais um novo conflito aí bastante grave numa região economicamente relevante, embora não tão relevante quanto no passado, como você mesmo falou, mas ainda importante ali. Isso pode mudar as perspectivas para a economia global, pode modificar o desempenho econômico, esse conflito pode modificar o desempenho econômico global daqui para frente? O que você acha? Num primeiro momento, não. Num crescimento de primeiro nível, não. Acho que esse risco parece bem controlado agora. Mas você muito bem mencionou alguns efeitos que me parecem fazer cada vez mais parte do cotidiano do investidor, que são as questões geopolíticas. Hoje a gente vive uma história bem diferente do que foi década de 90, início do século XXI, que é a volta das questões geopolíticas de maneira negativa para os ventos, né? Essa pausa nesse processo de franca globalização, foco em eficiência e enfim. Agora a gente vive no que poderia ser um novo inverno geopolítico, uma friaca das brabas, que complicam muito mais relações econômicas e comerciais, né? Você citou a questão da guerra da Ucrânia, você citou uma questão da pandemia, que também foi uma complicação nesse sentido. Agora a gente tem mais um conflito no Oriente Médio, de novo, entre dois povos que historicamente sempre entraram em conflito. E, enfim, daí a gente parece passar por um inverno geopolítico e sem previsão de melhora, na verdade. Acho que é uma coisa que veio para ficar. É uma nova realidade, então, por mais que as pessoas falem, nossa, não tem nenhuma relação com a gente, pelo contrário, eu acho que cada vez mais teremos mais relações para quem mexe com investimento, quem trabalha com mercados financeiros e quem avalia a economia, vai ser uma coisa que vai fazer cada vez mais parte do cotidiano. Voltando para a questão em si de impacto, não vejo como impacto direto, a menos que haja uma escalada para outros players da região e que provoque aí sim algum efeito no mercado de petróleo. Como a gente falou, vai ter um efeito grande, não vai ser tão brutal quanto foi na década de 70, mas vai ter um efeito grande. Mas parece um pouco afastado essa questão. Enquanto essa questão ficar afastada, enquanto não houver alguma escalada para players como Estados Unidos, União Europeia, do lado de Israel, ou Irã, Líbano, né, Hezbollah, na parte do Hamas ou da Palestina, daí a gente parece, quando não houver essa aproximação, parece que está resguardado mesmo a região. Em um primeiro momento. Isso pode mudar a qualquer minuto, né? E olhando aqui para o Brasil, e mais especificamente para a carteira de investimentos, você entende que faz sentido ter investimentos de proteção contra um pior cenário, embora ele não tenha se materializado nesses primeiros dias depois do ataque? Você acha que faz sentido isso? Caso sim, seria um ativo de proteção para o investidor nesse momento?
Olhando para uma situação tão delicada, que envolve questões humanitárias, envolve escalada bélica, eu ficaria mais resguardado relacionado a isso, olhar para proteções. Parece um pouco trivial, mas é o que naturalmente acontece. Olhando para níveis de proteção, né? Tradicionalmente, hoje a gente não pode abrir mão mais de caixa. Caixa no Brasil rende 2 dígitos por ano. Nos Estados Unidos, ele está rendendo a 5% em dólar. Então, você tem veículos que já te oferecem esse tipo de coisa. Até o Ray Dalio, que anteriormente falava de cash is trash, né? O caixa é lixo. Agora fala cash is now good, né? Caixa agora é bom. Ele tem umas regrinhas de bolso para avaliar quando é hora de comprar caixa. Ele explicou isso recentemente. Ele deu um grau mais técnico, mas na verdade ele falou nesse patamar é nível comprador. E é uma das coisas que volta a ser patamar de compra para título, né? Então você tem essa questão dos treasuries americanos, que é muito mais uma questão relacionada à falta de comprador de treasury nesse patamar, né? Você se debruça mais a mercado privado, que é mais sensível a preço, cobra mais juros, porque não tem os compradores tradicionais que tinham anteriormente, tanto o Federal Reserve, né, que agora está em quantitative tightening, né, vendendo ativos e não comprando, desfazendo parte do balanço que fez desde 2008, especificamente, e uma grande parte agora na pandemia, e não tem mais as grandes nações, né, com superávites comerciais que poderiam se valer de muitos dólares para comprar treasury, como China, Arábia Saudita, até mesmo o Brasil, né, que fez grandes reservas na primeira década deste século. Você não tem mais esses compradores, então parecia uma questão mais técnica de alta dos yields, e agora você muda um pouquinho essa dinâmica, né? Olhando para nível de caixa, né? Então você tem esses caixas rendendo muito, né? Por isso que a taxa de juros está alta. Isso é caixa. Olhando para outro nível de proteção, proteção contra níveis de inflação. Se a gente está falando de uma possível escalada do petróleo, você tem uma escalada de expectativas de inflação. Isso é natural que aconteça. Na comparação anual, não deve ter um choque tão grande, talvez tenha na margem, como foi agora em PPI, né? E a gente tem desde junho uma escalada de preço de petróleo, então barril de petróleo subindo, você teve um PPI um pouco pior nos Estados Unidos relativamente às projeções, talvez isso mude um pouco. Então, isso qual é a ideia? Algumas coisas protetivas à inflação. Inflation linked, né? Então, tudo que é indexado à inflação, a gente tem aqui no Brasil tem o caso do IPCA, que estava oferecendo até agora, por conta desse estresse na curva de juros, um juro real mais gordo, interessante. Nos Estados Unidos, você tem empresas tradicionais que repassam preço, conseguem repassar bem preço, isso serve também para fundos imobiliários e empresas aqui no Brasil, então ter um pouco disso na carteira parece fazer sentido nessa ótica de proteção diante de um momento mais delicado do mundo. E por fim, não podia deixar de falar, mencionei isso na minha newsletter, a Mercado em 5 Minutos, falei de ouro, né, que é tradicional, existe uma correlação negativa com a alta dos juros americanos, então ele não performou também por conta dessa escalada entre agosto e setembro, mas me parece estar num patamar interessante para se montar uma posição em ouro, né? E ouro sem redeado, né? Não redeado, um ouro com variação cambial, para você ter uma dupla proteção, né? Ouro em dólar, em grande parte, moeda forte e um metal precioso, reserva de valor mais tradicional da história da humanidade, me parece fazer sentido essas vertentes numa dinâmica mais protetiva, né? Diante de um mundo que está mais cauteloso, mais estranho, mais denso em termos geopolíticos, mais problemáticos em termos humanitários, enfim, é nesse contexto que eu olho para as proteções. Bacana. E bolsa? Porque eu acho que para o investidor pessoa física ele pode ficar um pouco assustado, né? A gente vem num momento difícil para a bolsa, aí com a disparada dos juros dos treasuries, enfim, o juro americano ainda vai ficar alto aí por um bom tempo, e aí estoura um conflito, e aí eu acho que as pessoas, né, o investidor pessoa física pode ficar meio, vou ficar de fora da bolsa. Como que tá a sua visão para ações? A bolsa, em específico a brasileira, né, se a gente olhar bem, ela teve um processo de alta muito forte entre março e julho deste ano, descontando parte dessa movimentação na curva de juros brasileira. O valuation era permissivo para a tal, ou seja, tinha um desconto muito grande de valuation, de modo a fazer um catch-up para médio, já seria uma alta interessante, sem precisar de crescimento de lucro nem nada, só voltar para a média de múltiplo de preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses. A gente negociava no começo do ano, em meados de março, ali quando a bolsa bateu 97 mil pontos, em algo como 2 desvios padrões abaixo da média histórica dos últimos 15 anos, preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses. A gente
gente andou bem de março a julho, foi para um desvio padrão, mas ainda teria mais para andar. Então, nesse contexto, é claro que tem as dificuldades mais relacionadas com a Treasury do que o conflito. E nesse conflito, se a gente fala numa lógica de proteção, as pessoas correm para as Treasuries americanas, corre para a Treasury, tem uma força demandante, se você tem uma força demandante, o preço sobe, e você tá, juros cai, que daí acaba sendo benéfico para ativos de risco, porque o que travou a alta de juro da taxa da Bolsa Brasileira é justamente esse processo de alta dos yields americanos, né? Então, agora a gente poderia ter, eventualmente, caso voltasse a cair essa taxa de juros nos Estados Unidos, caso a gente tivesse, ao longo desse último trimestre, dados que permitissem o entendimento de fim do ciclo de aperto, já começamos a projetar em 2024 início da flexibilização, eventualmente até uma flexibilização acima do que se pretende hoje, dois cortes, né? Hoje o pessoal do FED está falando, talvez até seja mais. Se isso acontecer, daí a gente destrava o que poderia ser um rally de final de ano para ativos brasileiros. Mas isso completamente deslocado dessa realidade do conflito propriamente dito, que parece que ficar uma coisa mais restrita à região em si. Uhum. Bom, super legal, Matheus. Em resumo aqui, né, quando a gente fala de investimentos, ter caixa, né, ou seja, Tesouro Selic da vida, ou enfim, eventualmente até um Treasury, né, você tem condições hoje, né, um investidor hoje que nem precisa ser tão sofisticado para ter uma posição em título americano, ouro, né, para uma proteção também, e ativos vinculados à inflação, né, acho que esse seria um portfólio e uma pitadinha de risco ali na bolsa. Exato. Você olha para uma dinâmica um pouco mais protetiva, de maior cautela, diante de todas as calamidades que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, parece me fazer sentido, se for para proteção, e nessa direção. Sensacional. Bom, agora a gente vai para o segundo bloco do programa, que é o bloco dos touros e ursos da semana. Mas antes, mandar aqui o meu recado. Lembrar que esse podcast tem transmissão no canal do Seu Dinheiro no YouTube. Então, se você estiver aí nos assistindo, aproveita para curtir o vídeo, mandar um comentário e, claro, seguir o nosso canal para receber as atualizações. O Touros e Ursos também está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. Você pode também nos seguir por lá e toda vez que a gente publicar aqui um episódio novo, você vai ser notificado. Bom, agora sim. Chegou a hora dos touros e ursos, né? Só fazendo aqui um recapitula, né? Para quem chegou agora aqui no nosso podcast, os touros são os destaques positivos e os ursos são aqueles que, na nossa visão, deixaram a desejar, né? A gente quer dar aqui dar um puxãozinho de orelha e a gente geralmente começa com os ursos e com o nosso convidado. Bom, Matheus, então vou te perguntar quem vai ser o seu urso da semana. O urso da semana, para mim, é o nível de incerteza geopolítica. Acho que esse foi a chave para a gente entender o que tem acontecido ao longo dos últimos 24 meses. Teve incerteza geopolítica na questão da Ucrânia, teve incerteza geopolítica no relacionamento entre Estados Unidos e China, também super importante. Agora, com essa questão envolvendo inteligência artificial, semicondutores e qualquer outra coisa voltada a tecnologia para os próximos anos, né? E agora, mais recentemente, com essa tragédia envolvendo atentado terrorista no Israel no final de semana, né? Então, isso foi, claro, uma tragédia humanitária, como a gente falou, mas essas escaladas, né, parecem ser eventos, choques geopolíticos que podem ter vindo para ficar. Então, a gente começa aqui, tem outras regiões que ameaçam ou flertam com guerra, a gente tem duas na Europa importantes, a questão da Sérvia, Kosovo, a gente tem também mais na ponta ali, do lado do Azerbaijão, também uma região que está flertando com algum conflito na dinâmica interna com a Armênia ali. Do outro lado do mundo, se você olhar para a Ásia, você tem China e Taiwan também trazendo dor de cabeça, isso sem falar dos problemas do único continente que vai crescer muito em população nas próximas décadas, que é a África, né? Então também está com uma região muito delicada, né, e que demanda a atenção das forças desenvolvidas globais. Então esse nível de incerteza geopolítica em elevação parece que é uma tendência nova que a gente vai ter que aprender a lidar ao longo dos próximos anos. Com informação, a gente vai ter que lidar, porque a quantidade de desinformação e até mesmo informação que é mais desserviço do que um serviço propriamente dito, é muito complicado, assim, o nível de insalubridade de redes sociais é altíssimo, você entra, tem algumas coisas que você vê, assim, são bizarras,
Tem algumas coisas que deveriam ser convenções internacionais e não são, né? E falta um pouco de diferenciação, né? Tem sempre esse negócio de 2 pesos, 2 medidas que a gente tem visto agora, né? As pessoas, por questões inúmeras políticas, não conseguem condenar um ataque terrorista ou coisas do gênero, né? Coisas absurdas que deveriam ser convenções. Então, esse tipo de coisa, com o advento das redes sociais, parecia que seria minimizado, não é o caso. Então, a gente vê uma escalada de nível de incerteza global e esse, para mim, parece ser uma das marcas trágicas dessa semana. Eu diria até que as redes sociais fizeram um oposto, até tem amplificado Sim. algo que... Você se concentra naquilo que você só gosta, então você só vê as pessoas que concordam com sua visão, e quando você vê uma pessoa que porventura discorde de você, em vez de você ouvi-la, você abomina, né? Então você tem esses 2 polos e geram um ruído desnecessário que, com certeza, para a situação atual, só distancia de uma solução ideal, né? Geralmente quem fura a sua bolha, né? A bolha das pessoas nas redes sociais, é justamente aquela pessoa ou aquele perfil, né? Porque Moderado. Ou o oposto, né? Assim, ou muito radical. Vamos supor, você defende um lado do conflito e você só recebe conteúdos vinculados àquele lado, e quando vem algo oposto, uma opinião contrária, geralmente é algo que também é totalmente radical para o outro lado e que faz abominar ainda mais. Pode ser, daí você cria um ranço ainda maior, né? O que eu tinha pensado é o seguinte: você está num pool de notícias ou informações ou ideias, opiniões que são alinhadas com o que você pensava inicialmente, você vai cada vez mais enviesando. Então você coloca as pessoas no extremo. Quem dialogaria mais rapidamente com você seria uma pessoa que estaria mais próxima à pessoa que está no centro. Que, em geral, são as pessoas que são condenadas pelos 2 lados. Sim. E que normalmente deveriam estar certas, né? Então, você chega uma pessoa que fala o contrário de você por estar no centro, você abomina. Então, você espana os moderados e, né, eleva os extremistas, né? Então, que é muito problemático, né? Exatamente. Quem está mais ao centro geralmente não viraliza ou recebe críticas dos 2 lados. Fica chamado de isentão, né? Tantas vezes eu não sou criticado em isentão e tal. Bom, infelizmente esse urso realmente parece que vai ficar, né? Não vai ser apenas um urso dessa semana ou desse programa. E o urso da Júlia também é um urso que... acho que não lembro. Horário, Eu não lembro se a gente já citou aqui, mas ele, se não citou, a gente bateu na trave sempre, né, Júlia? Eu acho que a gente já, recentemente até, elegeu esse urso aqui. O meu urso da semana é o peso argentino, que é outro urso que parece que veio para ficar enquanto urso, né? Foi uma semana repleta de ursos. Eu achei que nem foi tão difícil escolher um urso essa semana. Tem semana que é difícil escolher um touro. Essa semana... e tem semana que é difícil escolher um urso. Mas essa semana não foi difícil escolher o urso, porque a semana já começou baixo astral, né? Já começou pesada para baixo. E aí, por falar em pesado, o peso argentino... atingiu uma marca desonrosa nessa última semana, na última terça-feira, que a cotação no mercado paralelo, né, aquele do chamado dólar blue, né, apelidado de dólar blue, na Argentina, o câmbio chegou à marca de 1.000 pesos por dólar, né? E, bom, o peso, ele tem se desvalorizado continuamente, né? Tem mais de 10 anos, inclusive, que o peso se desvaloriza sem parar. A Argentina está vivendo uma crise econômica e profunda e tem um problema, né, de excesso de peso de economia, falta de dólar, né, escassez da moeda americana, então uma hiperinflação aí também descontrolada, desvalorizando não só em relação ao dólar, mas em relação a várias moedas, né? O real também está, né, cada vez mais forte em relação ao peso, de tanto que o peso se desvaloriza. E, recentemente, né, começou aí uma corrida eleitoral em que o favorito é o Javier Milei, né, favorito a ser presidente, o próximo presidente da Argentina, que é um candidato considerado libertário, né, promete aí dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, e a população já está tentando se prevenir de tanta incerteza quanto ao que vai ser o lado fiscal, o lado econômico da Argentina, caso o Milei venha a vencer, porque ele é o favorito nas pesquisas. Então, a população está correndo cada vez mais para o dólar para se proteger. É algo que os argentinos já tinham o hábito de fazer, né? Se proteger em dólares. Mas essa corrida eleitoral deixou tudo mais incerto ainda e a população ainda mais propensa a
colocar as suas reservas na moeda americana. Também tem um movimento aí global de fortalecimento do dólar, né? A gente tem visto aí o aperto monetário nos Estados Unidos, a disparada dos yields dos treasuries e, com isso, o dólar acaba se fortalecendo globalmente. Então, você tem esses dois movimentos acontecendo e aí o peso argentino está aí nessa... Ganhou mais o troféu de urso da semana por ter batido essa marca simbólica e psicológica do 1.000 pesos para cada dólar. Ou seja, cada dólar agora é capaz de comprar 1.000 pesos argentinos. O meu medo mesmo é que esse cara termine de explodir a economia argentina de vez, né? E daí os peronistas culpem ele, falei, era a gente, tava certo, ele veio aí e quebrou tudo, mas assim, é só o final, né? É só uma questão comparativa, né? Assim, qual que é o menos pior? Não tem como consertar muito bem depois de anos de degradação peronista, assim, precisa de uma reforma de décadas na Argentina para você arrumar, se é possível arrumar de alguma forma. Tem um economista americano que era muito bom, ele falava que existiam 4 tipos de economia no mundo. As desenvolvidas, as subdesenvolvidas, o Japão e a Argentina, né? O Japão pela estagnação completa e a Argentina pela destruição, assim, de poder de compra da população e patamar de padrão de vida que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Principalmente depois de Perón, mas assim... não sei se parece ser uma solução. Dolarizar a economia argentina, não sei, isso não vai ser a solução, entendeu? Muito provavelmente vai ser todo mundo pobre em dólar, né? É o que vai acontecer. Assim, ele o Javier Milei, ele é da escola austríaca, né? Escola austríaca, tem muita gente que não sabe disso. É uma abordagem heterodoxa de economia, não é uma abordagem ortodoxa. Heterodoxia não é a resposta dos problemas argentinos. Eu tenho absoluta convicção disso. A solução argentina passa por décadas de uma solução bem planejada de ortodoxia, sem desvios. Mas isso não parece o caso agora. Então, assim, nenhuma das soluções parece endereçar a questão. A Buric está em terceiro ali, flertando com um segundo lugar, mas dificilmente. Poderia ser a que melhor se compararia a uma solução ortodoxa para os próximos anos. Não sei se tem força para chegar no segundo turno contra o Javier Milei e fazer uma contrapartida, né? Não votem nele porque ele é radical demais, pegando alguns votos do Massa que se recusariam a votar no Javier. Não sei se vai acontecer, parece que vai ser um segundo turno de Javier Milei e Sérgio Massa mesmo, mas você tem razão, é um urso grande esse aí, né? E a questão argentina realmente é muito complexa, porque você teve peronistas, mas você teve também recentemente o Macri, o governo Macri, que não é da escola, né, do Massa e do atual presidente, do Fernandes, e acabou não funcionando também, né? Ele acabou não conseguindo implementar. Note, assim, porque eu acho que o Javier Milei não vai ter também muito sucesso, porque ele não vai conseguir fazer boa parte do que ele propõe, né? Tem um establishment ali que ele não vai conseguir desafiar sendo eleito sozinho, e da mesma forma que o Macri não conseguiu tanto influenciar tanto o establishment como executar bem um plano, né? Então fracassou o governo Macri também. Por mais que tenha sido, ao longo das últimas décadas, o que mais se aproximou aí de uma tentativa de solução plausível da Argentina. Também fracassou, infelizmente. Então, assim, é difícil demais a situação. Realmente. Bom, e com tantos ursos ferozes nos rondando aqui nos últimos dias, eu escolhi para o meu urso da semana um mais mansinho. O Matheus e eu estávamos conversando até antes de começar o programa aqui. Ele até falou, pô, mas esse seu urso pode ser um touro também. Eu falei, então, acho que eu fico como um urso mansinho aqui, que é o IPCA, o índice de inflação que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional usam, né, como referência do regime de metas, ficou em 0,26% em setembro. Mais importante do que o número em si é que ele ficou abaixo da expectativa do mercado, e além disso ele veio com uma boa composição, né? Não teve ali nenhum elemento que tenha puxado para baixo artificialmente esse número. É uma ótima notícia porque o repique da inflação no segundo semestre já era um dos temores do Banco Central, era um dos motivos pelos quais o Roberto Campos Neto e o time de diretores que compõem o Comitê de Política Monetária estavam preocupados, né? E por isso ali seguraram um pouco o início do ciclo de corte de juros no primeiro semestre. E eles têm até uma certa preocupação, né? Porque mesmo com a inflação vindo menor do que o esperado, a gente tem um IPCA acumulado nos últimos 12 meses de 5,19%. Isso significa que estamos acima do teto da meta para esse ano, que é de 4,75%. Então, enfim, mas de qualquer maneira essa é uma boa notícia. A inflação aqui, que já nos assustou bastante, parece tudo mais controlado, ela está domada. Então, por isso,
vou dar aqui o prêmio de urso pro dragão controlado, dragão mansinho, aqui para esta edição. Bom, e agora vamos falar de coisa efetivamente boa, que são os touros da semana, né? Aqueles que a gente quer aqui elogiar, mandar aqui uma menção honrosa. E vou começar mais uma vez aqui com o Matheus Spies. Quem que é o seu touro da semana, Matheus? Eu coloquei ações brasileiras como touro da semana, já pegando ao ponto de inflexão do que você tinha falado do IPCA, né? Se era um touro ou se não, porque o fato do IPCA ter vindo abaixo do esperado, mais do que chancela a continuidade do ciclo de flexibilização da política monetária, que é historicamente positivo para as ações que estão muito baratas e aguentariam desaforo, poderiam subir e descontar um pouquinho, ou pelo menos fechar, fazer um catch-up desse valuation que está tão aberto nessa boca de jacaré. Em sendo o caso, esse último trimestre tem o tradicional rally de final de ano, isso é verificável historicamente, tá? Não estou tratando de causalidade aqui, mas existe sim historicamente dados que nos mostram isso, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, uma tendência de alta no final do ano, por inúmeros motivos, a gente poderia colocar aqui. E qual poderia ser o vetor dessa vez? Continuidade do ciclo de flexibilização, aprovação de alguma coisa da agenda econômica do governo aqui no âmbito local, uma temporada de resultados não tão insalubre aqui no Brasil, e lá fora, especificamente, caso seja permitido uma queda, uma desaceleração um pouco na margem da atividade americana, que possibilitaria uma queda desses yields, que foram que pressionou entre agosto e setembro. Isso possibilitaria um certo rally de final de ano, do qual eu sou partidário, acho que vai acontecer. E claro que não é para você apostar a sua vida aqui, mas assim, mesmo as pessoas mais conservadoras deveriam ter um pouquinho de bolsa, né? Quanto por cento de bolsa? Putz, varia um pouquinho do seu perfil, né? De 10% a 30%, 10% do cara mais conservador, 30% do cara super arrojado, um cara moderado ficaria ali em torno de 15%, 20% da carteira total Brasil, né? Ou como 20%. Para ter um pouquinho de exposição diversificada, nada concentrado. Se você não conseguir fazer uma carteira de pelo menos 15 ações, comprar um fundo de ações, ou fazer uma mescla de fundo de ação com uma carteira de 15 ações, ou não conseguir fazer isso, comprar um ETF, né, que pode pulverizar, né? Você compra um blend ali de BOVA 11, pegar a bolsa, comprar de small caps também, 80-20 em cada, 80-20 no combo, né? Parece alguma coisa salutar, porque deveria, em tese, nos próximos 12 meses, descolar um pouquinho de valor. Legal. Bom, Júlia, vou falar o meu touro primeiro, se você me permitir aqui. Vou deixar você fechar o programa. O meu touro é um touro espanhol. Eu vou dar o meu touro da semana para o Santander. Não sei se todos estão acompanhando tão de perto, né? Mas os 4 grandes bancos brasileiros, né, se dividiram nesses últimos 12 meses em 2 blocos, né, em 2 grupos. O primeiro, o bloco do Itaú e Banco do Brasil, que passaram muito bem por esse momento de aperto monetário e aumento da inadimplência, conseguiram se preparar bem para esse momento da economia. E do outro lado, Bradesco e Santander, que não foram bem, tiveram um aumento sensível da inadimplência, de provisões, o que acabou afetando de forma drástica o retorno, né, a rentabilidade desses bancos. E a cereja do bolo foi o calote da Americanas em janeiro, né? Foi realmente... acho que o calote da Americanas representa ali um pouco do que foi um erro de estratégia ali dos 2 bancos, e em particular o Santander. A rentabilidade do Santander caiu ali para o patamar de 10%, né? Quer dizer, o capital do banco passou a ser remunerado, né? A administração do banco entregando um retorno sobre o capital abaixo da própria Selic, né? O que é um indicador muito ruim para um banco. E teria sido até pior, né, se o banco não tivesse revertido algumas provisões ali no pior momento para tapar esse rombo no balanço. Mas agora, né, por que o Santander é o touro? Porque parece que o pior ficou para trás. A gente teve, nessa semana, as ações do banco sendo elevadas, né, por 2 analistas, né, do Itaú BBA e do BTG Pactual. Os 2 tinham recomendação de venda para as ações do Santander e agora passaram para neutro. E a razão é porque eles já veem aí que uma expectativa de recuperação para os resultados do banco a partir de 2024. Então já é uma preparação aí para uma melhora nos resultados do banco. E a expectativa, inclusive, é de que alguns sinais já comecem a aparecer no balanço do 3º trimestre, que o Santander divulga agora no dia 25 de outubro. Então... já vou dar aqui também o meu voto de confiança aqui. Vamos aguardar o dia 25 para ver se o Santander confirma esse touro ou se eu vou ter que jogar ele aqui como urso novamente. Mas, por enquanto, o Santander fica de touro. Bom, Júlia, agora eu vou passar para você aqui. Quem é o seu touro da semana? O meu touro da semana, essa semana começou difícil, né, para todos nós, mas ela também começou com uma notícia boa, que foi
o anúncio do premiado com o Prêmio Nobel de Economia, né, logo na segunda-feira. E o meu touro vai justamente para a vencedora, a Cláudia Goldin, que é historiadora americana, professora de História da Economia em Harvard, que ganhou sozinha esse prêmio e foi, com isso, a primeira mulher a ganhar sozinha o Nobel de Economia, né? Ela tem 77 anos e ela foi laureada pelas suas pesquisas sobre desigualdade de gênero e renda no mercado de trabalho, né? Ela se dedica a essa área de economia do trabalho. E o que tem de importante, de bacana nas pesquisas da Cláudia Goldin, né? Bom, primeiro elas mostraram que o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho americano não se deu de uma maneira linear, né? Sim, no formato de um U, porque foi crescendo, né? Mas no século XIX, quando aconteceu a industrialização nos Estados Unidos, essa participação recuou e só voltou no início do século XX, quando o setor de serviços começou a ganhar uma participação maior, um peso maior aí na economia americana e se desenvolver mais, porque as mulheres, né, historicamente, acabaram trabalhando fora de casa, mas justamente nesse setor de serviços. Ela mostrou também o impacto, né, demonstrou o impacto do aumento da escolaridade das mulheres e também da popularização da pílula anticoncepcional nesse ingresso, né, nessa maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Mostrou como esses fatores foram importantes para as mulheres começarem, né, a trabalhar mais fora de casa, não se dedicarem apenas ao trabalho doméstico e ingressarem no mercado de trabalho, inclusive em carreiras que eram tipicamente dominadas por homens. Mas as maiores contribuições da Goldin nessa área de pesquisa provavelmente foram sobre a desigualdade de renda, né, o chamado gender gap, aí a diferença de remuneração entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e que permanecem mesmo quando você compara trabalhadores, homem e mulher, com o mesmo nível de escolaridade e no mesmo tipo de ocupação, no mesmo cargo, né? Ela conseguiu, por exemplo, apontar que essa disparidade salarial entre homens e mulheres começa a aumentar justamente entre 1 e 2 anos depois que a mulher tem o seu primeiro filho, ou seja, ela mostrou aí o impacto da maternidade para manutenção dessa diferença de renda entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E mostrou também que a flexibilidade, né, na sua ocupação, por exemplo, com o trabalho remoto, né, flexibilidade de horas e tudo mais, são fatores que podem aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e até diminuir essa diferença nos rendimentos em relação aos homens. Então, por todas essas contribuições, ela foi laureada com o Nobel de Economia e é o meu touro da semana, Vini. Merecidíssimo. Bom, com isso a gente encerra mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Bom, Matheus, queria agradecer demais aqui a tua presença. Sou fã do seu trabalho, das suas colunas lá no Seu Dinheiro. E, bom, queria também queria que você mandasse um recado aí pro pessoal que está nos acompanhando e também quem quiser acompanhar as suas análises, as suas recomendações, como é que faz? Legal, eu agradeço demais o convite, a oportunidade de poder conversar um pouquinho, um tema, como eu falei, trágico, muito delicado, mas que merece devida atenção e o merecido respeito também. Então agradeço a oportunidade. Para quem quiser acompanhar, eu escrevo no Seu Dinheiro todas as terças-feiras, tem a minha coluna sendo publicada. Fora isso, na Empíricos eu trabalho em algumas séries da casa, então do Palavra do Estrategista, do Double Income, todas com o Felipe Miranda, estou escrevendo lá também relatórios com recomendações de investimentos no Brasil e lá fora também, então a gente trabalha com esses dois, e diariamente eu também escrevo uma newsletter, Mercado em 5 Minutos, né? A gente fez inclusive um lançamento recente, o Mercado em 5 Minutos Plus, que é para quem quiser 1 minuto a mais com algum insight do dia, também tem acesso a isso. Que está sendo lida por bastante gente diariamente, isso me deixou muito feliz, para começar o dia bem informado com tudo que a Empíricos entende como sendo o mais importante para o pregão, tanto do dia ou como veio do dia passado, o que está olhando para frente, etc., com análise, né? Não é uma coisa só informativa, é analítico, né? Escrito com base em tanto uma visão econômica como na base de estratégia de alocação, etc. Então, se a pessoa tiver interesse, pode me encontrar aí. Legal. Bom, também queria agradecer a Júlia mais uma vez. Valeu, Júlia. E também, como é que o pessoal acessa as suas reportagens? Obrigada, Vini. Bom, pessoal,
acessa as minhas reportagens lá no seudinheiro.com e também no YouTube, no quadro da Dinheirista, onde a gente responde perguntas aí de leitores, de internautas, sobre dinheiro, sobre finanças e investimentos. Também tô lá no YouTube, mas lá no seudinheiro.com vocês podem ver minhas reportagens e também as colunas da Dinheirista. Obrigada, Matheus. Acompanhem também a coluna do Matheus lá no Seu Dinheiro, que é muito legal, toda terça-feira. E obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia. Aquele abraço.